na frente, Deus na frente. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos queridos, videologados que estão hoje conosco e aqueles que eventualmente também vão entrar conosco. Estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude, cujo presidente, o nosso pastor, me ajudam as irmãs. Pastor Humberto Schmidt Vieira. É presidente do ministério, né? Isso. É o presidente Pastor da Juventude. É o Adriano Licidoni. Ah, sim, Amém. pastor Adriano Licidoni. Glória a Jesus. Estamos aqui desde a sede geral, sede internacional, na Farrapos 312, com essa linda oportunidade de apresentar mais um programa que esperamos e cremos que vai ser edificante para as nossas vidas, como tem sido para a nossa. Amém? Queremos iniciar o programa fazendo uma oração e elevando um louvor de adoração a Deus. Amém? Eu vou pedir à nossa irmã Camila que ela nos leve em oração. Ela é a nossa música de hoje também, mas vai nos levar em oração. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor amado Deus, amado Pai, nós Te adoramos, entramos, Senhor, na Jesus. Tua Aleluia. presença. Te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos Graças, concedido Jesus. de compartilharmos, ó Deus, a Tua palavra, de compartilharmos, Aleluia. Senhor, os Teus ensinamentos, ó Pai. Ah, Senhor, que oportunidade que nós temos de falar o Teu nome. Aleluia. De falar, Senhor, da Tua palavra, Pai. Agora, Senhor, redimidos, ó Jesus. Pai, pelo Teu sangue. Redimidos, Graças, Senhor, pelo Teu sacrifício lá na cruz. Senhor, eu peço, toma a direção deste programa. Tu sabes, Senhor, a cada um que estará videologado e que está videologado conosco. Tu sabes as necessidades, Senhor, de cada um, ó Pai. Deus, que a Tua Aleluia. palavra, Revela, Senhor, Senhor. que é mais afiada que espada de dois gumes, ó Deus, venha falar conosco neste programa, Pai. Vai tomando a direção, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Glória a Jesus. Deus. Antes de cantar, vamos nos apresentar. Meu nome é Paola Cruz e pertenço aqui à congregação da Sede Internacional. Todos pertencemos. Mas é um prazer estar hoje reunidos e junto a vocês, compartilhando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Paz do Senhor a todos os videologados, todos que estão aqui, a irmã Amém. Paola, a irmã que irá se apresentar em breve também. Me chamo Ana Júlia e congrego aqui também na sede internacional em Porto Alegre. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos os irmãos. Meu nome é Camila Crisóstomo e também sou jovem aqui da sede internacional. Amém. Eu amei que tu te apresentou Camila Crisóstomo. Eu sou Paula Machado, então. Glória a Deus. Então vamos louvar o nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. E você que está na sua casa, está lá de caminho, sei lá onde que estiver, louve conosco. Eleve o seu pensamento ao Senhor e fale para Ele: Senhor, a Tua presença não tem nada desse mundo que se compare a ela. Aleluia. É o melhor tesouro que a gente tem, poder experimentar a Sua doce presença. Aleluia. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a Tua presença. Só a Tua presença. Prata e ouro não se podem comparar. Nada que existe pode se igualar com a Tua presença. Com a Tua presença. É a Tua presença. É a Tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. É a Tua presença.
Quando sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença. Só a tua presença. Eu não saio, nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar com a tua presença. Só com tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, Senhor, a presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. A tua presença. É a tua presença que me faz prosperar, é a tua presença que me faz caminhar, é a tua presença que inunda minha vida, É a tua presença que está aqui, é a tua presença que eu posso sentir, é a tua presença, é a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença, Senhor, tua presença. Aleluia! É a presença do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Quantos somos testigos? Quantos somos testigos de sentir a doce presença do Senhor e tudo aquilo que estava abalando nossa alma, pop, foi embora. Eu sei que não sou eu. Todas temos experimentado isso e eu sei que tu também, meu irmão e minha irmã que está conosco. Aleluia. E aqui já tem algumas irmãs e irmãos que estão conosco. Eu vou pedir à nossa irmã Ana Júlia se pode nos ajudar a dar leitura e cumprimentar os nossos irmãos. Então, vamos ler aqui os nossos irmãos que estão videologados. A irmã Carla de Lima Ribeiro, Aleluia. da área Granja Vargas, Litoral Norte. Deus abençoe. Amém. Érica Melo, acredito que seja a nossa irmã aqui da sede. É. Moisés de Lima, área Bagé. Jane Jardim, Aleluia. Deus abençoe. E a Carla de Lima, mais uma vez aqui, comentando aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Glória a Jesus. Então, não esqueça, meu irmão, dar um like. Eu dei meu like. E compartilhe essa programação para que meus irmãos sejam edificados com esse conteúdo. Que não é uma coisa tão muito culta, muito... Mas é aquilo que Deus colocou no nosso coração, que Deus fala conosco. Então, eu acredito que o que Deus quer, o que o Espírito Santo quer falar contigo e trabalhar hoje, Ele vai fazer. Não, Ele não precisa de nós para isso. A gente não está aqui achando que as nossas palavras iriam convencê-lo de alguma coisa. A gente está aqui proclamando o nome do Senhor. Aqui a gente está lembrando de quão bom tem sido Deus para conosco. E a gente está procurando, cada dia mais, que o Espírito Santo tenha liberdade.
de falar a nossa alma, nosso espírito, e ele comunica a você e a mim aquilo que nós precisamos para alcançar o que Deus já preparou desde a eternidade para cada um de nós. A nossa irmã Ana Júlia vai dar leitura também de um versículo que é um versículo mais ou menos básico, que nos lembra e que reúne um pouco aquilo que nós vamos falar hoje, amém? Vamos ler então, você aí que pode. Vamos ler em Salmos 34, no versículo 8, que nos diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Bem-aventurado o homem que nele confia. A minha Bíblia tem estudos e eu achei algo muito interessante que eu gostaria de ler, que diz 34, 8, que diz o seguinte: Davi talvez tenha falado de si mesmo como um exemplo paradigmático de alguém que experimentou e viu o caráter de Deus em primeira mão. Então ele exclama: bem-aventurado o homem que nele confia. E realmente, né, eu tenho uma reflexão muito forte que sempre falou muito comigo, é que Salmos, ali em algum momento Davi fala, né, que já fui moço e sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Eu fico imaginando assim, Davi passou por tanta coisa, sabe? E mesmo assim, ele sempre, mesmo assim, com as suas debilidades, ele sabia que Deus é fiel, sabe? Deus é fiel, independente da nossa carne humana, da nossa natureza humana. E Deus é fiel e a gente, quando confia nele, quando nós confiamos nele, depositamos nele, o que nós somos aqui na Terra em carne não limita, não é maior do que o amor de Deus por nós. Não é. Não é. E o Davi é um exemplo claro de uma pessoa que que provou Deus em tantas áreas da sua vida. Ele provou Deus como provedor, como guarda, como escudo, fortaleza. Ele provou Deus em todas as áreas da sua vida praticamente. Como pai, como Deus, como rei. E certamente o Davi tem uma certa influência muito grande do porquê e do lema que a gente escolheu aqui para falar hoje. E eu acredito que não está aqui colocado, né? Eu não falei para o irmão. Mas o tema que a gente escolheu é ânimo espiritual. O ânimo espiritual da gente. Eu vejo que o Davi é um exemplo claro de uma pessoa que sabia manejar, que tinha domínio sobre seus sentimentos, sobre seus pensamentos. E ele controlava bem o que fazer quando ele estava desanimado, quando ele tinha ânimo, quando ele estava meio espiritualmente. A gente fala muito sobre nosso ânimo, né? E hoje em dia fala bem mais o mundo inteiro, né? E é bem focado nessa área da mente, dos sentimentos, no ser humano. As emoções, né? Nas emoções, não serem abaladas. Agora tem muita depressão, né? E tem muitas doenças, assim, que são mais sentimentais com a alma. Com a alma, é a palavra. Daí, sempre escutamos sobre isso. Não deixe ninguém te abalar. Hoje, o discurso mais falado no mundo é: tu pode com tudo, tu pode mais, tu não tem ninguém como tu pode tudo que tu te propor, tu pode fazer. Então, uma coisa, temos chegado até dentro da igreja, é muito falado esse discurso de empoderamento, esse discurso de ter ânimo para fazer as coisas, de ter valentia. Como que eu posso dizer? Tem uma palavra específica. De positivismo, não é positivismo. Autossuficiência? Mais ou menos. Mas é basicamente isso. Tipo, um discurso de ânimo. Pra gente, pra seguir. Não te desanime. Tu é uma boa pessoa, tu vai conseguir. De motivação. Um discurso de motivação. É muito falado. Mas quantas vezes a gente já ouviu sobre a gente pegar ânimo espiritual? Pega um pouquinho de ânimo, aí tu tá meio debilitada. Não tô falando sério, tô imitando, tentando. A gente não viu isso. Tipo, claro, a gente vê, tu está triste, tu está desanimada espiritualmente. Tô desanimada espiritualmente. Muitas vezes falamos e vemos e podemos experimentar. Mas eu tenho um desânimo espiritual. E quem que se levanta para falar para mim: tu tá débil emocionalmente, espiritualmente. Eu vou te dar um speech de ânimo espiritual.
que não tem. O que tem é, tu pode, tu tem a habilidade, tu esquece o que o mundo fala. E é assim mesmo com a nossa vida espiritual. Incrível, né? Igualzinho com a nossa vida espiritual. A diferença é que normalmente o ânimo a gente culpa as pessoas do redor, né? As pessoas acham que eu não posso. Não me tomam em consideração. Só que o ânimo espiritual vai diretamente ao nosso inimigo que nós temos em comum. O inimigo e os demônios que estão em contra da gente, querendo amedrentar. Então, a gente quer trazer uma pequena conversa entre todos e vocês que estão conosco. Sinta-se na liberdade de comentar, de perguntar. Não, perguntar não. Mas aqui vamos ter perguntas sim, sabe por quê? A gente tem uma surpresa. A gente tem uma convidada especial. E nós vamos fazer algumas perguntas e a gente abre o chat também para quem quiser perguntar. E ela sim vai poder responder. Glória! Exatamente. Com a graça de Deus, amém? Glória a Deus. Então, a gente, assim que convida mais alguém, né? A gente manda o recado e convida alguém mais para assistir essa programação. Daqui a pouco vai estar chegando a nossa convidada. E eu sei que vai ser de edificação. Mas, por enquanto, a gente quer ir introduzindo o que a gente quer falar. E é sobre esse ânimo espiritual. Que poucas vezes é falado no nosso meio, né? E é pouco nombrado. Mas existe. Desânimo espiritual. Existe. Irmã Paula, algo que veio aqui na minha mente é que a gente sabe quais são as armas espirituais, né? Oração, jejum, palavra. Então, meio que cada dia é uma guerra. Cada luta que vem pra nós é um campo de guerra. Enfim, é um momento de nós guerrear. Mas há um treinamento, né? Há uma preparação. Glória. Há um ensinamento. Antes de tu ir para uma guerra, tu passa por um processo de aprendizagem, onde tu vai aprender a usar uma arma, onde tu vai aprender a carregar uma arma e tal. E eu acredito que essa parte de ânimo espiritual encaixa muito nisso, porque às vezes o soldado, ele não quer ir pra guerra. Não. Mas ele tem que ir. Porque ele foi convocado. E ele precisa passar por um momento de treinamento. E geralmente é nesses momentos de treinamento que a gente desanima. Por quê? Porque a gente pensa, meu Deus, é difícil. Olha lá o irmão. Mas ele tá tempo na igreja, por isso que ele é bom assim. Que coisa. E sabe? E é muito... E a gente às vezes se sente impotente. E eu vou dizer, isso não é autoestima, ego e tal. Mas a gente precisa entender que Deus nos chamou. Amém. A gente precisa entender que Deus nos chamou. E não para ser melhor que o irmão, não para ser melhor que a irmã, mas para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E às vezes a gente se frustra nisso, né? A gente acha, ai meu Deus do céu, eu vou desanimar, vou sair da igreja. Não é para mim isso. É um desânimo. Porque parece muito difícil cumprir com aquilo que é a meta, né? É o alvo que a gente quer conseguir. Mas veja bem, você fala muito sobre a perseverança, né? A perseverança não significa tu não errar. Daí, mais no caminho, a gente vê que a nossa força não está indo bem como a gente planejou. Eu achei que já nessa etapa da minha caminhada, já teria nessa certa escada, né? Já eu teria subido várias escadas. Só que muitas vezes nos encontramos que não. E pode ser por diversas situações. E todo mundo passa por suas provações, suas dificuldades. Pode tu estar bem hoje e amanhã... Só que eu creio numa coisa firme. Nada vem do noite para amanhã. Então, é que nem a nossa irmã Júlia estava falando. É nesse treinamento, é nessa direção para o alvo que a gente está, ou para essa guerra espiritual que a gente está indo. Porque, inevitavelmente, crente que se converte, pessoa que se converte, ela não tem opção. Ela vai para a guerra. Tu já entrou na guerra. Na verdade, todo mundo está na guerra. Tu só escolhe de que lado tu estás, né? Tu escolhe o lado de Deus, do Espírito Santo. Tu tem obrigatoriamente que batalhar em contra daquilo que é o nosso adversário, né? O inimigo, o diabo, o mundo, as influências, as coisas más, as coisas antimorais. Então, a gente automaticamente entra nisso, mas nem sempre, nem todo dia eu tenho o mesmo ânimo para guerrear, né? Não é assim? É assim. É claro, a gente aqui não vai disfarçar uma coisa que não é real. Mas é nesses dias que a gente está assim, que tem duas opções. Ou a gente
toma uma postura diferente, a gente toma uma postura de eu vou fazer alguma coisa com isso, ou a gente se rende ao desânimo. Deus, em sua misericórdia, ele abre muitas portas, ele abre muitos caminhos para a gente conquistar aquilo que ele preparou. Tem um versículo que fala que o crescimento da obra de Deus. Eu não vou falar exatamente como fala em português, porque eu sei ele de memória do espanhol. Mas eu sei que ele fala mais ou menos isso. O crescimento é de Deus, não é meu. A gente o que tem que fazer no caminho é se colocar para Deus. Deus se encargará. Mas mesmo assim, dá uma preguiça, às vezes, da gente se colocar à disposição para Deus, não é, irmã Camila? É verdade. Aquela preguicinha bate. Preguicinha, desânimo. Ó, chega uma pressão. Chega um sentimento que tá me abalando, que tá me querendo puxar pro lado, ó, carnal. Mas ali vem o Espírito Santo e levanta um alerta. Ó, vigia, Baroa. Eu amo essa expressão aqui. Vigia! E então, a gente queria fazer uma pequena introdução e trouxe alguns exemplos da Bíblia que falam sobre como se posicionar em contra desse desânimo espiritual. Como manejar. Porque, vamos, claro, é o seguinte. A Bíblia, a gente sabe que é orando, que jejuando, que buscando a Deus. Mas que nem estava falando com elas. Como que eu vou fazer uma oração para me livrar? Para que Deus me dê ânimo, para que Deus me ajude, para que Deus me... Quando não consigo nem orar 10 minutos. Tu me responde essa pergunta? Não? Não é problema. Não tô procurando uma resposta. Como que posso? E eu quero que você medite nisso. O que tu tens feito quando tu sabe que tu tem que ir orar, mas não consegue orar? O que tu acha que Davi, eu acredito que ele não tinha todo momento vontade de buscar a Deus. Mas a Bíblia já nos expressa vários momentos em que na sua angústia espiritual que ele sentia, que estava caído no chão, ele nem sempre fazia, ele levou uma oração seu. Ele jejuou. Não. Várias ocasiões a Bíblia fala, ele foi no sacerdote. Várias ocasiões a Bíblia fala que ele sentou e meditou no que a Bíblia já fala, do que Deus já tem feito na sua vida. E esse é um dos exemplos, vamos começar por ele. A Bíblia nos fala em Salmo 77 que o Davi, o salmista, estava angustiado. Vamos dar leitura aí. Procura aí, Salmo, aqui em espanhol. Salmos? Davi não alimentava esse sentimento. Esse é o detalhe. Não alimentava esse sentimento de desânimo. Não alimentava. Ele entendia que aquilo ali não ia trazer benefício espiritual, né? Que ele ia acabar desanimando do caminho. Exatamente. Então, ele não alimentava, ele não se sujeitava àquele sentimento que muitas vezes vem nos assolar também. Uhum. E eu acho isso lindo na vida de Davi. Porque se nós formos olhar, né, para o tempo em que Davi vivia, o Espírito Santo de Deus, ele não descia, ele não habitava nas pessoas, ele se manifestava. Mas Davi, ele tinha um coração tão voltado para Deus que ele dizia assim, eu posso perder tudo, mas não retire de mim teu Espírito. Que lindo, né? É uma revelação. Para mim, Davi é extraordinário. É um exemplo de quebrantamento, de guerra, de perseverança. E muitas vezes aquele sentimento, na oração dele, nós víamos em cada salmo, ele começava, Senhor, até quando? Né? E na oração dele, ele já ia relembrando todos os feitos de Deus. Ele, na oração, já ia se animando. E muitas vezes eu acho muito interessante também. E eu acho que isso um arma. Eu tenho pegado pra mim. E eu me tenho dado por surpresa que é muito incrível. É muito incrível. A gente pegar esse método que o Davi tinha. Ele sentia e ele contradizia o sentimento que ele tinha. Senhor, eu tô angustiado. Mas eu lembro que tu me salvou lá. Senhor, eu não tenho nem capacidade de abrir meus olhos. Eu nem consigo dormir. Mas eu sei que tu é maravilhoso. Mas eu sei o que já tu fez na minha vida, no meu povo, Deus. É uma coisa incrível.
O Davi tinha, e a Bíblia fala, não lhes é dado espírito de cobardia, sino de poder, de amor e de domínio próprio. O Davi, como tu falou, o Espírito Santo já se manifestava. E ele tinha o domínio sobre suas próprias emoções. Tanto assim que ele parava e dizia, eu não vou esconder, eu não vou mentir. Eu me sinto mal. Eu não tenho vontade. Eu sinto que tu me abandonou, Deus. Eu sinto que eu estou sendo perseguido por um cão, por um cachorro. Eu sinto que eu não mereço já. Eu tô perdido. O que tu falou comigo? A sinceridade que Davi tinha com era Deus. muito sincero. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Porque a gente ora como se Deus estivesse longe. Nós estivéssemos aqui, Deus não soubesse de nada que nós passamos. E Davi era sincero em cada oração com Deus. Senhor, eu não tenho ânimo, eu não tenho força, né? Eu tô angustiado, eu sinto que tu me abandonou. Até quando, Senhor? Lembra-te de mim. Então, Transparência, né? Transparência. Quebrantamento. Mas depois disso vinha. Depois disso vinha o quê? Eu não posso. Mas tu pode tirar isso. Eu não sinto vontade, mas tu pode me dar vontade. Tá entendendo? Tá entendendo o negócio do Davi? O método que o Davi usava não era jogar-se, claro. Era uma oração que ele estava fazendo. Era uma oração. As orações eram... os salmos, muitos são orações de Davi. Mas tu vê que ele tinha angústia e ele próprio... E talvez o Espírito Santo na sua vida, e o Espírito Santo na nossa vida faz. Quantas vezes na nossa dificuldade o Espírito Santo traz à memória aquele versículo que fala contigo? Quantas vezes traz à memória aquela profecia que Deus falou contigo? Quantas vezes traz à memória o que Deus fez contigo? E tu, eu sofri tanto. E ao mesmo tempo chega na tua mente, mas tu sofreu, mas Deus, olha o que Deus fez. E aí a gente, em vez de fazer, verdade, Deus fez isso comigo, não. Mas e por que se tu fez isso? Por que agora eu tô passando por isso? Sabe? Uma coisa assim, como se a gente fosse um nenenzinho, uma vítima. É como aquela frase, né, que diz, não é sobre o que aconteceu comigo, mas é sobre o que eu vou fazer diante daquilo que aconteceu comigo, alguma coisa assim. Exatamente. E isso vem uma frase mais ou menos assim, em um retiro de jovens, ainda quando eu era de Cachoeirinha, e eu tava passando, assim, por uma fase muito difícil. Muito difícil, e eu, meu Deus... porque isso está acontecendo de novo, parece. E naquele retiro, o Espírito Santo levou o líder e a esposa dele a fazer algumas frases e alguns papelzinhos. E cada jovem lá na frente tirar um papelzinho e depois tinha que ler, né? E aquilo, pra mim, aquela frase me impactou tanto que eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso agir de uma forma diferente diante disso. Aquilo abriu os meus olhos. E é o que Davi fez. Poxa, isso está acontecendo comigo, mas eu sei que Deus é maior. Eu sempre tive essa convicção no meu coração de que, tipo, tá difícil, mas Deus é mais. E é algo engraçado porque nós, quando crescemos, nós temos conhecimento do que é certo e que é errado, e assim é quando nós nos entregamos a Jesus. Quando a gente vai fazer alguma coisa, e não é certo, a gente vai sentir que aquilo não é certo. Exatamente. O Espírito Santo vai nos constranger daquilo, e que mesmo que tu faça, que tu seja ousado, né, e faça aquilo, o Espírito Santo vai te constranger. E Jesus, ele já te perdoou. Mas, tu sabe... E nós, é que nem Davi. Davi sabia que ele estava passando por momentos, mas Deus já tinha a solução. Ele não se conformou com isso. Exatamente. Ele não deixou o sentimento afundar ele. E é exatamente isso que a gente quer mencionar sobre alguns exemplos, porque a nossa convidada já chegou. E não queremos perder tempo. Mas antes dela entrar, queremos mencionar uns exemplos. Um desses foi Davi. Davi, na sua dificuldade, no Salmo 77, ele fala, minha alma está angustiada, Deus. Minha alma está até o último. Mas eu farei memória das tuas maravilhas. Aleluia. Eu lembrarei de tudo que tu tens feito para comigo. E aí ele renovou de novo. Ele não precisou um profeta vir. Ele não precisou Deus se aparecer como um anjo no céu. Não. Não. Ele parou e disse, eu me sinto mal. Mas eu lembro, eu vou lembrar. Peraí.
Deus me livrou do osso, Deus me deu vitória no Goliath, Deus já me deu vitória em um monte de exército, Deus já me colocou assim, tipo, eu sei que ele vai fazer. Eu sei que Deus é Deus. Ponto. Ponto. Deus é Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas e ele vai continuar fazendo coisas maravilhosas. Ele é soberano, ele permitiu? Ele permitiu. Mas eu não vou me desanimar por isso. Entendeu? Daí, o outro versículo, o outro exemplo é do Abraão e eu gosto muito. Eu gosto muito desse versículo de Abraão e quando eu li a primeira vez eu fiquei chocada. Ele se encontra em Romanos 9, não. Romanos 4:19. Fala a palavra, o apóstolo falando, o Abraão não se debilitou na sua fé considerando que ele era já quase morto. Não. Ele se fortaleceu em fé como? Dando glória a Deus. Dando o quê? Glória a Deus. Dila mais alto. Glória a Deus. Dando glória a Deus. Deus. Dando glória a Deus. Tô desanimado, Deus, não tenho vontade. Mas se tu experimentasse, só abrir a tua boca e levar um tempinho para Deus, o desânimo vai embora. Então, uma coisa que vai embora com 5 minutos de oração, não é só 5 minutos, nem foi embora, não. 5 minutos para que tua ânimo volte a se restabelecer, o espírito, vou para oração. Uma coisa que eu aprendi desde pequena, assim, desde meus 8 anos, minha mãe sempre falava assim, não sabe o que vai falar na oração? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. E aconteceu que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo somente dando glória a Deus, porque eu já estava cansada de pedir, Senhor, me batiza, me batiza, me batiza. Eu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E fui batizada com o Espírito Santo. Então, a gente acha que tem que falar, que tem que trazer, porque Deus é o, né, Senhor da sabedoria. Mas a gente precisa ser sincero como Davi era, né? E ser simples como Abraão. Ser simples como Abraão. E ele foi o pai da fé tanto assim. E a gente pode fazer, tem condições de fazer isso hoje. E isso que a gente quer que você lembre toda essa programação que vai ter. Isso é uma coisa que você lembre. O desânimo espiritual chega na vida de todo mundo. O que a gente faz? Eu vou me conformar por ter esse desânimo na hora e não vou orar no dia? Não. Deus, porque eu não consigo fazer tal coisa. Tá, procura outra coisa. Muitas vezes, e tem acontecido comigo, eu vou falar por experiência própria. Chegou na tarde, sim, à noite, eu digo, eu poderia tirar um tempinho de oração. Mas não tenho vontade nenhuma de fazer uma oração. Tipo, eu não vou me concentrar. Daí eu começo a pensar, então, o que eu fiz hoje? E quando eu vejo tudo que eu fiz no dia, nada do que eu fiz, ou pouca coisa que eu fiz, era relacionado com Deus. Como eu pretendo ter um espírito disposto quando eu levo todo dia e nem sequer pensei em Deus? Tá entendendo? É uma coisa tão simples quanto tu te rodear de coisas que te aproximam a Deus. Eu e a irmã Camila estava falando, a gente usa muito o quê? Bíblia falada. A gente não precisa parar tudo para restabelecer o ânimo e encontrar a Deus, sentir a presença de Deus. A gente pode, porque continuar no dia a dia, escutando a Bíblia falada, lembrando uma pregação, a irmã trouxe, uma pregação. Tem coisas que a gente tem que se sentar e pensar, o que eu sei que eu vejo e Deus fala comigo e eu tomo ânimo e tenho mais vontade de procurar a Deus. E isso a gente fazer no dia para preparar o encontro de Deus nesse dia. Para preparar o nosso ouvido para o que Deus quer falar conosco. Nós hemos formalizado tanto o negócio de tirar um tempinho para Deus assim, vamos orar, eu oro meia hora no dia, e a gente esquece o resto do dia. Quando tem tantas coisas pequenininhas que nos podem aproximar a Deus e criar um coração mais sensível para Deus, um espírito sensível à voz dele, do que ele quer falar conosco. A gente falha em coisas mínimas. A Bíblia fala, a palavra fala o quê? Não os enganeis. As malas conversas corrompem os bons costumes. Boas costumes. Então, a gente muitas vezes está todo dia trabalhando, fora, na faculdade, falando com pessoas que falam mal, que não tem moral nenhuma, porque tem que se relacionar, porque está no mundo. E pouca coisa a gente faz para ter uma influência que ativa o nosso espírito e ter vontade. Então, a gente não pode se conformar com o quê?
eu não vou orar porque eu não tenho muita vontade. Eu vou orar e vou me ajoelhar 5 minutos e, deu, eu pelo menos eu tentei. Nós temos Mas- que buscar meios, né? Prepara o caminho. Prepara o caminho. Se durante o dia, por exemplo, muitas vezes, nem sempre a gente está disposto a orar, né? Nem sempre a gente está aquela vontade, assim, divina de dobrar os nossos Mas a gente joelhos sabe e que orar. precisa. Mas a gente precisa. Então, eu, por exemplo, né? Quando eu vejo que eu tô assim, eu já coloco a Bíblia falada. E vou continuando as minhas atividades dentro de casa. A leitura da palavra, conforme eu vou ouvindo a palavra de Deus, aquilo ali ela vai entrando, ela vai quebrantando o meu espírito. bom, né? E eu fico assim, Bah, meu palavra de Deus. Deus do céu, sabe? As misericórdias de Deus, o que é o evangelho? Aquilo ali acrescenta a fé, sabe? A nossa fé. E aquilo ali me dá ânimo para que eu dobre os meus joelhos e vá orar, né? Porque se a gente for alimentar esse sentimento de desânimo, vai chegar um momento em que nós não vamos ter mais força realmente para fazer nada, né? Então nós temos, quando a gente já vê, já deu um sinal vermelho ali, busca um meio, né? Tem que buscar um meio, coloca um louvor, como a irmã Paola estava falando, coloca um louvor de adoração a Deus, coloca a Bíblia falada, coloca uma pregação, coloca um testemunho para renovar a esperança, né? Que muitas vezes a gente vai... Até mesmo as programações aqui, As né? programações. Restaura a mulher, né? É maravilhoso. É um a gente tem de tudo. De tudo. Não, Maravilhoso. Vai ser bem bom uso. Mas agora vamos pedir um intervalo no seu irmão. Um pequeno intervalo, só para trocar aqui. Meu livramento chegou. Ahá, bandida. Mas para receber a nossa irmã Gladys Machado, tá bem? Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Então, nós voltamos aqui, agora com a nossa convidada, diaconisa Gladys Machado. E nós estávamos falando sobre ânimo espiritual. Eu estava escutando vocês. Glória a Deus. Então, eu vou fazer perguntas, algumas perguntas básicas, mas a irmã pode falar bem, como fazer? Pode ser extensa, isso, pode ter liberdade para falar, porque é uma curiosidade, tanto minha, e para quem está escutando também, se quiser fazer perguntas, pode estar aí no chat nos perguntando. A primeira pergunta é: a irmã cresceu na igreja? Sim. Desde pequenininha, assim? Tive esse privilégio. Ah, glória a Deus. Com 15 dias fui apresentada para Jesus pelo falecido pastor Antão e nunca me afastei da igreja. Glória a Deus. E então, entrando nessa de que a senhora nunca se afastou da igreja, na sua adolescência, ali na juventude,
É uma fase, né, desafiadora ali para nós. E em algum desses momentos a irmã já se sentiu desanimada? O desânimo O desânimo, ele ataca a gente não tem fase da vida, né? Faz parte da vida da gente. Os altos e baixos, as nossas emoções, elas oscilam, nossas emoções, elas são atingidas. Mas tem uma coisa que eu aprendi desde a minha infância, e isso é fundamental para mim, né, em todo o tempo, principalmente como uma líder, né, entre as irmãs, a disciplina sobre as emoções. Então, quando eu era criança, a minha mãe, quando nós íamos com alguma queixa para ela sempre dizia assim: minha filha, a vida não é um mar de rosas. Então, desde criança, eu soube que a vida ela tem esses altos e baixos, isso faz parte. Então, assim como hoje eu estou desanimada, amanhã eu vou estar bem. E aí as lutas, as dificuldades, não é uma coisa assim, sabe? Não é um monstro, é uma coisa que faz parte da vida. Ela nunca disse assim: ai, a vida, meu Deus, que eu não vejo a hora de morrer. Ai, meu Deus, que horror, que coisa horrível, a gente vive nesse mundo só para sofrer. Eu nunca vi ela dizer isso. Ela só dizia, era uma constatação. A vida é boa, a vida vale a pena ser vivida, a vida vale a pena ser desfrutada na casa de Deus, mas ela não é um mar de rosas. Né? Então, isso assim, é uma coisa que foi fundamental para toda a minha vida. Né? E outra coisa que a minha mãe sempre dizia para nós, porque podia assim, estar chovendo canivetes, né? Gatos, nos Estados Unidos tem uma expressão, chover gatos e não me lembro alguma coisa mais. Daí me pegou, não sei. E aí a mãe tinha uma coisa: vocês não podem faltar aula. Só podia faltar aula se estivesse doente e ainda tinha que estar com febre, porque daí tinha certeza que realmente estava doente, né, que não estava enrolando ela. Você não tinha que ir para a aula, podia faltar toda a escola, às vezes nem o professor ia, mas os filhos da Dona Maria estariam lá. Né? Então, isso fez a gente exercer sobre a nossa vontade um domínio, né? Porque a gente podia estar morrendo de sono, a gente podia estar cansada, a gente podia estar querendo fugir de alguma coisa, a gente sabia que na aula a gente ia ter que ir. Então, isso é muito importante, né? E eu vejo que na geração de hoje isso faz falta. A disciplina, a pessoa tem que ter uma disciplina, um domínio sobre si própria. Então, se levantaram bandeiras contra a disciplina e se criaram ideias sobre a liberdade das crianças, enfim. E isso tirou das pessoas esse direito de ter um desenvolvimento pleno em todas as áreas da vida, incluindo, sabe, o gerenciamento das suas emoções. E é real isso porque, agora somos livres ou algo tipo assim, só que acabam se prendendo, né? Muito, porque se privam de regras que eles mesmos criam. E, enfim, diante desses desânimos, que é normal na vida, como a irmã disse, né? Ali os hormônios, as emoções. E diante ali na questão mais espiritual, em algum momento que a irmã, sei lá, não se sentia com vontade de orar, não se sentia animada para ir para a igreja ou algo do tipo, qual era a estratégia, o que a irmã fazia, o que te animava, assim, te erguia para, não, eu vou, vale a pena. Além da disciplina, né? Isso assim, essa questão da disciplina é fundamental. Lá em Efésios 5,18, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que não vos embriagueis com vinho em que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, ele está fazendo ali uma antítese entre os cultos pagãos e o culto cristão, né? O culto a Deus. Porque no paganismo, as pessoas tinham que encher a cara, sabe, de álcool, tinha que estar assim, naquele frenesi, naquelas orgias que eles faziam, para poder cultuar o Deus deles. E o apóstolo Paulo diz que com vocês não vai ser assim.
Né? Lá em Romanos 12, ele fala o vosso culto racional. Então, eu não preciso estar sentindo. Eu não preciso estar assim, animada. Eu tenho que saber, eu sou crente. Então, o que Jesus diz assim? Nós temos que perseverar até o fim. O que é perseverar até o fim? Perseverar é saber que um dia o copo vai estar lá em cima, outro dia vai estar pela metade, outro dia vai estar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas eu não posso parar nunca. Eu tenho que ter essa certeza, eu não posso parar nunca. Né? Eu tenho que ir sempre. E isso vai me garantir a minha vitória como crente. Agora, claro, para eu ser perseverante, é uma coisa que vocês estavam falando ali, que é muito importante, de manter a mente envolvida com Deus. Não só ficar o dia inteiro falando, né, coisas que não têm valor, ou, pelo contrário, coisas que têm um valor negativo, que vão te roubar a fé, né, que vão te prejudicar espiritualmente, e depois chegar assim, agora eu quero orar, daí não tenho palavras. Por quê? Porque o teu coração está cheio do mundo. Né? E o apóstolo João, ele escreveu, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? E a Bíblia diz que o amor, ele é o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito estando na minha vida, sabe? Eu não preciso estar 100% feliz, 100% animada. Eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida, o fruto do Espírito, né, se manifestando em mim, em meio às dificuldades, em lutas, eu vou estar, né, na presença de Deus. Agora, se a pessoa ama o mundo, se ela gosta, as coisas do mundo trazem prazer para ela, e ela passa o dia inteiro só envolvida com as coisas do mundo, ela não tem prazer em vir congregar, ela não tem prazer de vir na consagração, tudo é difícil para ela, economizar para ir para um retiro. Ah, meu Deus do céu, meu dinheiro, agora, por que a igreja não dá de graça, sabe? Tudo que for para Deus é difícil. Então, como é que o Espírito de Deus vai agir na vida dessa pessoa? Né? Como é que o Espírito Santo vai trazer o ânimo que Deus nos dá para mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que, como, né, pessoa, nós estamos enfrentando frustrações, vai agir em nós, se nosso coração está cheio do mundo. E é muito, muito real isso, porque isso afeta, essas informações afeta tanto no espiritual como nas emoções humanas, que, consequentemente, acarretam em tudo, né? Foi feito um estudo que, hoje em dia, nós recebemos, em um dia, 10 vezes mais informações do que pessoas antigamente recebiam em um ano. Mais ou menos assim. E, realmente, se aquilo afeta nós, o nosso dia a dia, trazendo ansiedade, depressão e tal, causando até nos nossos neurônios, às vezes, esquecimento. Imagina no mundo espiritual, né? Que a gente está todos os dias ali envolvidos no trabalho, envolvidos ali com estudos, e não se dá conta de que, poxa, eu preciso de um momento com Deus. E eu anotei aqui algumas coisas de o que fazer, né? Tipo, algumas coisas que a gente pode fazer para nos aproximar de Deus, sem parar tudo que a gente está fazendo. Tipo, tirar, ai meu Deus, eu não tô com vontade de orar, mas tem alguma coisa que pode me ajudar, alguma coisa que pode me constranger e pode me levar. Uma porta, ser uma porta para um contato com Deus. Sim, e a irmã Gladys também pode acrescentar isso, que não esqueci de agradecer na hora da refeição. Às vezes eu percebo que isso é uma coisa que não é só os cristãos que fazem isso, né? Tipo, pessoas evangélicas, mas muitas pessoas agradecem pelo alimento. E eu tomei pra mim isso, porque hoje eu não tô conseguindo... Às vezes eu não consigo, tipo, tirar um momento no período da manhã. Mas quando eu não consigo isso, na minha oração do almoço, eu tento fazer algo mais extenso, até em pensamento, assim, sabe? Então, é um momento que eu sei que é agora. Eu sou obrigada, de certa, a orar aqui agora, entende? E outra coisa que eu coloquei
que a gente já citou é colocar pregações, assistir pregações. Acredito que muitos de nós faz isso, né? Às vezes... Envolver a mente com a palavra de Deus. Agora tem um risco também, né, de nós banalizarmos a palavra de Deus. Às vezes a pessoa está com a mensagem ligada, ela está cantando, ela está conversando com outra pessoa, e a palavra de Deus vai se tornando como uma coisa assim comum, né? Então a gente pode estar ali fazendo outra coisa que a gente tem necessidade de fazer, uma obrigação que a gente tem que cumprir, mas o nosso coração, nosso ouvido tem que estar ligado na palavra, né? A palavra, nós temos que ter, embora estejamos ali trabalhando, nós não estamos trabalhando de qualquer forma, nós temos que ter reverência com a palavra que nós estamos ouvindo, porque é a palavra de Deus. Porque senão a gente corre o risco de banalizar a palavra. Às vezes a gente vê pessoas que dizem, eu ligo meu rádio e durmo, eu deito e levanto com o rádio ligado, né? Numa estação, numa rádio evangélica, né? Numa estação evangélica. Então isso não é uma coisa boa, porque daí a pessoa, sabe, é só uma coisa assim que vai rodando e às vezes ela não sabe nem a inspiração de quem está falando ali. E isso é uma coisa até perigosa. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a Bíblia fala sobre o espírito do mundo. Né? Nos últimos dias deveriam homens arrogantes, presunçosos, enfatuados, enfim. E a Bíblia diz que tem aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. E a Bíblia diz, foge destes, porque entre estes estão aqueles que entram sorrateiramente nas casas. Então, né, se a pessoa não tiver um filtro daquilo que ela põe para ouvir, né, se ela fica o dia inteiro com alguma coisa ligada, né, graças a Deus que nós temos a rádio online, né, mas tem outras programações no YouTube que, sabe, às vezes flui veneno ali. E a pessoa larga aquilo ali e fica, sabe, desligada, sem estar atenta, sem estar percebendo o que está passando, só deixando aquilo entrar na sua mente, no seu subconsciente, ela pode estar tomando veneno. Isso é um perigo. Né? Então, a pessoa tem que ter muita vigilância em relação a isso. Agora, tem coisas assim, ó, que a Bíblia diz, que são 100% seguras, né? De quando fosse reunidos, não tem hinos, salmos, cânticos, né? Estarmos envolvidos com as coisas de Deus. A Bíblia nos fala, lá em Hebreus 10, 25, se não me falha a memória, que nós não podemos deixar de congregar. Então, assim, frequentar a igreja, estar em contato com a igreja, faça chuva, faça sol, estou doente, não estou, quero fazer, tenho vontade de ir ou não tenho vontade de ir, eu sei que eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que estar em contato com os meus irmãos. Isso é elementar para a nossa fé. E isso ajuda muito, né? Eu digo por mim porque eu era, agora, enfim, eu acho que eu tô um pouco mais tranquila. Mas antes, quando eu era mais nova e tal, enfim, não sei dizer muito quanto tempo atrás, mas eu sei que eu já fui assim, tipo, caía canivete e tal, eu estava na igreja. E muitas vezes eu congregava num lugar que tem rampa, assim, e muitas vezes eu subia a rampa com vontade de ir embora. Tipo, eu quero ficar em casa. Às vezes era de manhã. Eu fui dormir tarde na noite anterior. Queria dormir mais e tal. Só que eu sabia que eu precisava estar ali. E muitas vezes, tipo, eu sinto que eu não conseguia chegar, dobrar os joelhos e orar. Mas só de estar ali, eu já saía diferente. Por quê? Porque eu via o irmão orando. Eu começava ali de certa forma, assim, pequena, com poucas palavras, e eu sentia, que bom que eu vim. Glória a Deus que eu vim. Teu espírito te agradeceu depois. E tua alma também. Então, não é... Eu acredito que muitas vezes não é realmente sentir... De que a gente, nem, tipo, é que nem trabalho, é que nem estudar. A gente sabe que a gente precisa, a gente vai ter algo. Mas a gente tem que fazer. É bem isso aí. Sabe que eu já contei no outro programa da juventude também, como foi que o Espírito Santo me tocou e me levou assim, a um novo nascimento, né? Embora eu tivesse sido criada na igreja.
Então, sabe aquela coisa, filho de pastor, meu pai é encarregado de igreja, e então a gente acaba se envolvendo nas atividades da igreja, a gente se convence que é crente, né? Mas não passou ainda por um processo, uma transformação do espírito na vida. E aí minha mãe tinha uma coisa assim, que onde ela fosse, eu tinha que ir junto. Aí a minha mãe e meu pai foram fazer uma escola de obreiros, e aí me levaram junto. E eu tava lá, literalmente, viajando, sabe? Eu acho que eu tinha ido na Lua e voltado umas 200 vezes. Só que daí, de uma hora para outra, assim, era uma escola, ela estava sendo ministrada em São Paulo e era transmitida via satélite para o auditório da PUC, da Pontífice Universidade Católica, aqui do Rio Grande do Sul. E aí, de repente, assim, aquele pregador botou o dedo assim na frente da câmera, ficou aquele dedão bem grandão, assim, sabe? E aquilo me chamou a atenção e ele disse assim: o que os professores estão ensinando nas escolas bíblicas para as crianças hoje? Elas estão aprendendo que existe um inimigo que elas precisam vencer, e aquilo entrou no meu coração. Aquela palavra, aquela pergunta para tu, entrou no meu coração. O que estão ensinando para as crianças? Porque eu tinha sido criada na escola bíblica. E eu fiquei pensando, o que eu estou aprendendo na escola bíblica? Porque sempre, né, as pessoas trazem aqueles corinhos visualizados, decorar versículo, tudo coisas importantes. Mas eu pensei, mas tem um inimigo, eu tenho que ver se aquilo ficou martelando a minha mente. Aí eu comecei a buscar conhecimento, comecei a procurar ler mais, né? Comecei a buscar livros que pudessem me elucidar aquela pergunta que ficou gritando dentro de mim. Como eu vou vencer esse inimigo? E ali, o Espírito Santo foi agindo. E me levou, então foi um livro que eu li, do Atmani. O título do livro era Cheio de Graça e de Verdade. Não foi esse livro foi depois. Foi o livro Não Ameis o Mundo, do Atmani. Quando eu li aquele livro, eu vi que eu era pecadora. Eu me arrependi profundamente de mim mesma. Quantos anos a irmã tinha? Eu tinha por volta de 13 anos. 13 anos. Mas tudo começou numa escola que eu tinha ido assim, porque tinha que ir, sabe? Meus pais me arrastaram para aquela escola. Eu estava viajando na escola, mas do nada, Deus falou comigo. Então, Deus. Então, por isso que é importante os pais virem para os cursos de ensinamento, trazerem os filhos, né? Porque uma hora o Espírito Santo vai agir. Tem aqui uma colação, eu queria aproveitar e mencionar. Uma irmã escreveu para mim. E daí a senhora também comenta, ela diz sim, apenas uma colação. O desânimo também pode ser causado pelas emoções ou frustrações. E às vezes não percebemos essa ação em nossas vidas, que muitas vezes pode nos tirar dos caminhos do Senhor. Em João 16:33, a palavra de Jesus diz: para termos bom ânimo, mesmo passando por aflições, porque Ele venceu o mundo. Verdade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Aquilo que é, assim, a vida não é um mar de rosas, né? Jesus disse exatamente isso, a vida não é um mar de rosas, no mundo tereis aflições. Então a gente tem que se convencer que faz parte. Sabe, hoje se vende uma ilusão de que tu pode ser feliz o tempo todo. Mas sabe, é só louco, eu sempre digo isso, é só louco para ser feliz o dia inteiro. Porque o louco, assim, para ele o mundo tá virado de perna para cima e ele tá feliz da vida. Porque, né, uma vez eu vi um terapeuta falando uma palestra, ele disse assim que o normal, 2 mais 2 é 4, sem problema. O neurótico, 2 mais 2 é 4, ele fica furioso com o resultado. E o psicótico, 2 mais 2 é 5, ele está feliz da vida. Né? Então, para a pessoa assim, ser 100% feliz, só se ela estiver fora da razão. Né? Porque senão sempre vai ter alguma coisa assim, que vai nos contrariar, que vai nos frustrar, que não vamos alcançar a nossa expectativa. Quantas vezes a gente se frustra com a gente mesmo, né? Tu faz toda uma programação, tu te condiciona alguma coisa, tu não alcança aquilo que tu queria de ti mesmo. Então sempre vai ter isso, faz parte da vida, mas a vida é assim. Eu tenho me convencido de uma coisa que tenho me livrado algumas vezes, várias vezes já, de muitas malas decisões, nem tanto, mas
mas pensamentos que podem levar a uma coisa pior. E é que tudo acontece pelo bem, para aqueles que conforme o seu propósito são chamados. Então, se eu me importo e eu tenho certeza, a minha consciência está limpa, sabendo que eu apresento a Deus a minha vida, e mesmo assim acontecem coisas que não são do jeito que eu imaginei ou planejei, eu me convenço de que Deus permitiu. Não tem por que me abalar isso e criar em mim uma resistência ao que Deus está falando comigo, porque não aconteceu do jeito que queria. Deus permitiu. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. É que tem vezes que a gente não faz a nossa parte. Existem personalidades diferentes também, né? Tem pessoas que são muito metódicas, sabe? É tudo assim, matematicamente. Então, elas sofrem mais, né? Algumas pessoas sofrem mais, algumas outras pessoas sofrem menos. Mas a questão tem que olhar a vida como ela é, né? Existe uma passagem bíblica, foi um salmo, que nos salmos eu não lembro bem a referência, mas o apóstolo Pedro, ele reprisa esse salmo, né? Porque a gente vê lá no Novo Testamento, né? Repetições do Antigo Testamento. Então, o Pedro fala, e eu vivo repetindo esse texto, né? Nós estamos com um pouquinho de tempo. Não, pergunta até que hora aí? Até 15 para 15 para meia-noite, né? Amém. Acredito que seja. Então, o apóstolo Pedro ele diz o seguinte, olha só que interessante. Finalmente, sede todos de um igual ânimo, compadecidos, né, de um igual sentimento, né? Compadecidos, fraternalmente amigos, né? Misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo pois para isto mesmo fossem chamados a fim de receberdes bênção por herança. Então, procurar, assim, exercer o amor fraternal, né, entre os irmãos. Isso é maravilhoso, né, de ter irmãos, saber o valor de um irmão, procurar desenvolver uma vida de oração com os irmãos, né? Toda a minha vida, isso foi um segredo que eu tive para mim, sabe? Toda a minha vida, eu sempre tive uma pessoa para orar junto, convidar para orar junto. Porque daí, assim, aquele dia que tu não está muito bem, aquela pessoa está com mais ânimo, sabe? Então, ter alguém para orar contigo. Foi uma das coisas que eu anotei aqui. Chame Isso alguém é muito espiritualmente importante. maduro, né? Pra orar, pra conversar. Mas sabe que isso, às vezes, a gente fica assim, ó, tem que ter alguém mais maduro do que eu. Daí, aquela pessoa que a gente olha, não tem tempo, porque já, né, tem muitas atividades. E, às vezes, tem um novo convertido no primeiro amor que está doido para orar. Está doido para fazer vigília, fazer jejum, para fazer, né? Sim. Sabe? Aquela pessoa no primeiro amor, assim. E aí, a gente... vamos orar junto. Aí, a gente... acaba ajudando aquela pessoa, mas ela ajuda a gente mais do que a gente ajuda ela. Tá, muito bom pelo isso. ânimo dela, entendeu? E é uma pessoa que está ali precisando de alguém, né? E o apóstolo Pedro, continuando, aí ele começa a repetir o salmo, né? Ele diz assim, ó, quem quer amar a vida e ver dias felizes? refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. 2, aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e se esforce por alcançá-la. Então, não é dizer assim, eu quero ter a paz. Não, eu tenho que ter esforço. Então, o que a gente faz? Eu vou fazer uma coisa, eu tenho que medir as consequências daquilo que eu vou fazer. Né? A consequência daquilo na vida do meu irmão, como é que as pessoas vão pensar. Não é assim, eu falo, eu ajo e todo mundo tem que me entender. Né? Às vezes é uma coisa assim, até para Deus. Eu tenho, vamos supor assim, a irmã Paola tem tá ali num vocal, né? Aí chega assim, todo mundo ensaiou o vocal, um hino, assim, né? Os músicos, todo mundo preparado. Daí ela diz assim, não. Na última hora, assim, ela resolve mudar tudo que foi programado. Aí chama todo mundo num outro horário, porque ela resolveu mudar tudo, né? E aí todo mundo, mas como assim, né? Vai dar um rebolô. Vai dar um rebolô no vocal, né? Então, por quê? Porque, na verdade, né, não houve uma vigilância. Né?
as pessoas têm suas sensibilidades, a gente tem que saber isso. Claro que nem sempre a gente vai conseguir, né, no que depender de nós, a gente se esforça. Às vezes as pessoas são sensíveis, a gente não conhece, a gente não imagina que aquilo vai magoar a pessoa, né? Então, involuntariamente, a gente acaba errando. Mas tudo que a gente puder fazer, a gente faz. Então, busca a paz, se esforce por alcançá-la. Porque boa parte das lutas que nós passamos eram por coisas que poderiam ser evitadas. A maioria. Coisas que a gente, né? Maltratadas, na verdade. Não, coisas que a gente fala, coisas que a gente deixa de fazer. Sabe? Quantas vezes a gente fica um tempão no celular, né? Gasta, depois daquele tempo nunca mais vai voltar para a vida Nunca da mais. gente. Pá, que triste. Isso sim que triste. E aí diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor está contra aquele que fazem males. Então a gente tem que pautar nossa vida na palavra de Deus. E aí a vida não é com dias nublados e dias ensolarados, né? A nossa vida vai ser assim, tem dias que a gente se levanta, aleluia, né? Tem dias que a gente se levanta, abre os olhos, assim. Mais um dia, mais um dia. Mais um dia. Oh, não. Ai, não queria acordar agora. Mas, como a gente tinha o objetivo de falar, né? No início que a gente leu, provar e ver que isso era bom. Então, a gente passa por muitas coisas, passou por muitas coisas, Deus em todas elas nos guardou, tem nos guardado e tem nos ensinado, né? Através da palavra também deixou ensinamentos, deixou coisas para nós fazermos para nos ajudar nessa caminhada. Com certeza, aí essa palavra que a irmã trouxe fechou. Perfeito, né? Perfeito. Glória a Deus. Eu até iria lhe perguntar um conselho que a irmã daria para os jovens que estão nos assistindo hoje, meio tão desanimado, meio, eu não tô afim de ir pra consagração, amanhã tem evento da igreja, não tava afim. E de uma vez aí, a senhora dá o conselho, faça uma oração para todos nós. E não é só questão da vida espiritual, sabe? Toda a vida da gente. Ela tem que ser baseada... A gente tem que ter um propósito. As pessoas têm que saber o que elas querem, né? Vocês querem o céu? Querem Deus? O que tu decidiu para ti? Eu quero servir a Deus. Servir a Deus envolve esforço. Qualquer coisa na vida exige esforço. Não existe, né? O pessoal diz aí, não existe almoço de graça, né? Não existe almoço de graça. Qualquer coisa que tu vai fazer exige esforço. E para ser crente tem que ter esforço. Para conseguir uma profissão tem que ter esforço. Para ser um empreendedor tem que ter esforço. Tudo na vida exige esforço. Sabe, essa falta de disciplina que hoje a gente vê nas escolas, né? Eu tenho uma formação na área de educação e tenho um conhecimento que se passa nas escolas, é um absurdo, sabe? É uma destruição. Sabe? Eu vejo assim como uma ação destruidora sobre os jovens para que eles não sejam... não compreendam o que é o desenvolvimento do ser humano. Nós precisamos aprender a nos disciplinar a nós mesmos. Desde pequenininho, sabe? Eu lembro que eu dizia para os meus filhos, quando eles começavam a fazer manha, choro, eu dizia assim, mãe, não tem medo de cara feia. Pode chorar bastante, que não vai acontecer. Só que hoje, assim, os pais já têm medo de, o filho está chorando, meu Deus, o que vão dizer de mim, sabe? E vão cedendo, vão fazendo tudo que a criança quer. E os jovens vão se criando sem essa resistência sobre a sua própria vontade. Então, é essencial, sabe? É essencial. Lá em Romanos 12, 1 a 3, a Bíblia diz, nós temos que ter a nossa mente renovada, sabe? Para não pensar conforme o mundo e não pensar sobre nós mesmos além daquilo que convém. Muito bom. Glória a Deus. Então, tem que negar a si mesmo, tem que aprender a dizer não para si mesmo. Isso é essencial para qualquer área da vida de vocês, sempre. Para que vocês sejam abençoados, negue a si mesmo. E depois, em relação ao Espírito,
tomem a sua cruz dia a dia e sigam a Cristo. Porque o que a gente tem que fazer, na verdade, já está direcionado, né? Para ter uma vida pelo Espírito. Então, na verdade, o secreto parece ser isso. A gente tem domínio sobre as nossas emoções. Tipo, não é por causa do que eu estou vivendo que eu tenho que fazer ou não. Eu tenho que fazer. Se eu quero e o meu alvo é chegar ao céu, eu tenho que manter uma relação com Deus. Eu tenho que manter uma limpeza, uma santidade. E nem sempre a carne não vai aprovar isso. É uma vida, sabe? Não é só questão de quando... eu não sou crente só na hora que eu estou orando. Exatamente. Eu não sou crente só no dia que eu estou jejuando. Que coisa, né? Eu sou crente sempre, então a minha vida sempre vai ser para Deus. Eu estou bem, eu estou mal, eu estou forte, eu estou fraco, eu sou de Deus, pronto. Eu tenho que ter essa convicção na minha vida. Glória a Deus. E isso vai levar a gente, né, a enfrentar as dificuldades, as batalhas e os desafios que vão ser sempre cada vez maiores com Deus. E uma coisa tão boa, meninas, que essa experiência nos leva, esse exercício nos leva a ter experiências com Deus. E a gente tem uma confiança em Deus, em horas assim, a gente passa por cada coisa, cada luta, meu Deus, sabe? E lutas que às vezes não envolvem somente a ti, mas envolvem outras pessoas também, né? Coisas muito difíceis de serem suportadas. Mas a gente sabe que no final de tudo aquilo está a mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perfeitos são os teus caminhos, ó Senhor, e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus. Né? Então, Amém. Então é isso, meus irmãos. Agradecemos a cada um que esteve conosco no chat. Tem muitos irmãos, bastante. E agradecemos por isso. Esperamos que você continue compartilhando. Sabemos que vai ser de edificação. Agradecemos a nossa irmã Gladys, que tirou do seu tempo em passar esses conselhos para nós que edificam e aumentam a nossa fé. Então, já oramos no início e já como o tempo já passou. convida a ficarem na rede mundial de oração. Exato. Amém. Olha a madrugada inteira. Glória a Deus. Nos despedimos com a paz, oração e união. Deus abençoe.